Nosso Ney Nerd tá com cada vídeo também no caso reais que eu vou te falar, bicho. Jesus Cristo do céu, mano. Caso Lizzie Borden, o duplo assassinato que nunca foi esclarecido. Monstro ou inocente? Deus me livre. O Ney Nerd tá... Ele tá... Mano, nesses casos ele tá voando, filho. Vou ver. Mais um vídeo do Ney Nerd. Yesterday in Old Fall River, Mr. Andrew Morton died, and he got his daughter Lizzie on a charge of homicide. Verdade, mentira, culpado, inocente. Muitas histórias têm dois lados diferentes, completamente opostos. Algumas histórias têm esses lados tão próximos que se torna Essa touca tá maneira nesse vídeo. Essa eu gostei. impossível saber qual que é o lado certo. Lizzie Andrew Borden passou pela justiça dos homens no século XIX e foi considerada inocente. Ela se livrou da prisão, mas nunca se livrou da dúvida. A sociedade norte-americana nunca perdoou ou esqueceu completamente o nome dela ou a história dela. 130 anos depois do crime, ninguém pode bater o martelo e dizer o que realmente aconteceu naquele dia. Esse é um caso diferente, um caso com dois lados, e é você que vai decidir no que você vai acreditar. Vamos Esse decidir. É o caso real de Lizzie Borden. O conteúdo... Ah, calma aí. Ah, é a mesma mensagem do outro vídeo, né? Aviso de responsabilidade. Ah, valeu. Já li uma vez. Fala pessoal, Peter aqui. Lizzie Borden pegou um machado. And gave her mother 40 whacks. And when the job was nicely done, she gave her father 41. Para nós brasileiros, esse poema não significa nada. Para os americanos, esse é um poema que sobreviveu por mais de um século, de autor desconhecido. Virou musiquinha, né? Virou uma obsessão. E esse poema simboliza muito bem o que aconteceu naquele momento. Por quê? Porque o poema já nasce errado, já nasce com uma informação falsa. Não foram 81 golpes de machado que levaram a vida de dois idosos na pacata cidade de Fall River, no estado de Massachusetts, no ano de 1892. Nem perto disso. Foram 29 golpes de machado no total. É um detalhe numérico de um crime brutal, 29 é suave, né? mas também é um entre vários outros detalhes que nunca ficaram claros. Vamos tentar seguir aqui duas linhas do tempo diferentes, dois universos. Num desses universos, Lizzie Borden assassinou o próprio pai e a madrasta com golpes de machadinha. Em outro universo, Lizzie Borden não tem culpa de nada e o verdadeiro assassino nunca foi julgado por esse crime. E aí eu pergunto pra você, em qual universo a gente está vivendo? A gente vai falar sobre isso agora e eu queria convidar vocês a se inscreverem nesse canal, que ainda é um projeto Só inscrito. recente. Os vídeos dão muito trabalho, são web documentários de casos reais, mas diferentes de casos reais que vocês conhecem por aí, que vocês assistem por aí. Esse aqui tem uma proposta diferente. A gente traz casos reais na perspectiva de pessoas. A gente quer que vocês entrem na perspectiva de pessoas, ou seja, é totalmente diferente. A gente nunca viu isso nada igual em nenhum lugar do mundo. É isso que a gente quer trazer para vocês com muito estudo, muita biografia, com muita pesquisa. Então por isso eu peço a sua inscrição e peço pra você maratonar os vídeos que a gente já tem. São poucos e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai ver. Se você gostar, se inscreve no canal e muito obrigado por essa força. É gigante pra gente nesse começo. Valeu. Na manhã de 4 de agosto de 1892, quinta-feira, o empresário Andrew Borden foi encontrado morto com 11 golpes de machadinha na sala principal da própria casa dele. A esposa dele, Abby Durfee Gray, foi encontrada morta com 18 golpes de machadinha no andar de cima, dentro do quarto de hóspede. O que realmente aconteceu? Andrew Borden começou de baixo, mas construiu uma fortuna acumulada avaliada em $300 mil na época. Esse valor, olha, ajustado pela inflação, seria algo em torno de $10 milhões hoje. Por uma cidade pequena como aquela, o Andrew Borden tinha uma posição privilegiada. Porra, essa dinheiro! fortuna pode ter gerado problemas, tanto fora quanto dentro de casa. Então, a partir desse ponto, a gente vai entrar numa das versões da história. A partir desse ponto, todos os sinais apontam Lizzie Borden como assassina. Andrew Borden era conhecido na comunidade dele como uma pessoa com personalidade difícil e um homem que criou os filhos com o mínimo necessário. A casa dele não tinha encanamento, um luxo que era comum inclusive nas casas de pessoas bem-sucedidas da região. Andrew Borden também escolheu morar num bairro mais econômico. Em contrapartida, Andrew Borden não economizava recursos quando o assunto era a segunda esposa dele, Abby Gray. Abby entrou naquela família só 3 anos depois da morte da primeira esposa do Andrew e teria chegado dominando o ambiente. Abby então teria batido de frente com Lisa e Emma, as filhas do Andrew. O embate maior seria com a Lizzie. Lizzie estava convencida de que Abby tinha se casado com o pai por dinheiro, e ela insistia em chamar a mulher como Senhora Borden, nunca como Abby, nunca como mãe, né? Para Lizzie, Abby era a Senhora Borden e o tratamento entre as duas
seria frio, para dizer o mínimo. A casa tinha uma empregada residente chamada Bridget Sullivan, que seria uma das principais testemunhas do crime. Bridget testemunhou que nunca viu Liz e Abby sentados na mesma mesa para almoçar ou para jantar. O clima dentro daquela casa seria estranho. Em maio daquele ano, Andrew Borden pegou uma machadinha e matou dezenas e dezenas de pombos que estavam vivendo no galpão atrás da casa. Andrew teria afirmado que traziam doenças. Aqueles pombos pertenciam a Lizzie, que tinha montado um viveiro para as aves no galpão. Aí o clima dentro daquela casa azedou ainda mais. Lizzie e Emma teriam saído de casa em junho por causa de uma discussão e voltado só semana. Pô, caralho. As filhas tinham um viveiro pra pombo dentro do galpão da casa, o cara foi lá e arrebentou todos os pombos no machado. Já percebeu que vai dar merda aí. Semanas antes do crime. Que discussões? Disputa de propriedade. Andrew Borden era generoso em distribuir imóveis e terrenos para familiares da esposa. As filhas exigiram e conseguiram a posse da casa onde a família tinha morado antes, até a morte da mãe. O clima na residência atual dos Borden era de desconfiança e cobiça. É nesse contexto que Andrew Borden recebe a visita de John Morse na véspera do assassinato. John Morse era irmão da falecida primeira esposa do Andrew. Ele era o tio materno da Lizzie. John estava ali para discutir justamente o destino dos negócios da família. John Morse ficou no quarto de hóspede e foi embora no dia seguinte, literalmente 1 hora antes dos crimes acontecerem. Tá mandado. Andrew Borden sai para dar uma volta pela cidade. É a caminhada dele matinal, sempre fazia isso. É mais ou menos nesse momento que Abby Gray sobe para o 2º andar, para o quarto de hóspedes, para arrumar a cama. É mais ou menos nesse momento que Abby Gray encontra Lizzie Borden no quarto, com uma machadinha na mão. As duas se olham cara a cara. Lizzie acerta o rosto da madrasta pela lateral. Abby Gray tinha 64 anos de idade e desaba ali mesmo. Ela não se move mais. Lizzie acerta a madrasta mais uma vez com a machadinha. E outra vez. E outra vez. Foram 18 golpes no total. Porra! 10h30 da manhã. Andrew volta da caminhada dele sem saber de nada. Ele tenta a porta da frente e a chave não funciona. Ele chama a empregada. Bridget Sullivan tenta abrir a porta por dentro e não consegue. Alguma coisa emperrou a porta. Bridget escuta a risada da Lizzie de cima da escada, do 2º andar. Ainda assim, eles conseguiram abrir a porta e o Andrew entra na casa. Bridget ajuda o patrão a tirar as bolsas e traz os chinelos dele. Com 70 anos de idade, o Andrew decide descansar ali mesmo, na sala, no sofá. Bridget aproveita que o patrão foi dormir e resolve tirar um cochilo também. Era tipo 11 da manhã, mas ela estava desde cedo limpando as janelas da casa pelo lado de fora. Lizzie desce do 2º andar ainda com a machadinha na mão. O pai não teve chance de acordar. Essa Bridget tá envolvida, essa Bridget aí. Certamente envolvida. O primeiro golpe acerta exatamente na altura de um dos olhos. A perícia confirmou. O olho foi partido no meio enquanto ainda estava fechado. Lizzie acerta 1, 2, 3, 4, 11 vezes. O rosto do pai fica completamente desfigurado. Caralho. Lizzie esconde a arma do crime, limpa o sangue do chão, limpa o sangue de si mesma e grita pela empregada. Bridget, vem agora! Entraram aqui e mataram meu pai. A empregada corre e encontra o corpo do patrão ainda pingando sangue das feridas. O corpo da Abby Gray foi encontrado depois pela polícia. Os policiais que começaram a investigação contam que a Lizzie Borden estava muito calma e distante. Não parecia que ela tinha passado pelo trauma de um crime tão brutal. Uma revista na residência encontrou 2 machadinhas e 2 machados no porão, além de uma cabeça de machadinha com um cabo quebrado, como se uma força muito grande tivesse partido do lugar de segurar a ferramenta. Era a arma do crime. No dia seguinte, a polícia já trabalhava com a hipótese de que a Lizzie Borden era culpada. Uma amiga da família tinha visto Lizzie rasgando um vestido azul e jogando os pedaços no forno da cozinha para queimar. Era o vestido usado no crime. Era destruição de prova. E para complicar ainda mais, um farmacêutico da cidade contou para a polícia que a Lizzie tinha tentado comprar uma pequena quantidade de ácido prússico um dia antes do crime. Ácido prússico era uma substância extremamente venenosa. A polícia tinha, então, a motivação bem clara. Tinha a arma Aqui acabou, né? Não tem mais dúvida. Acabou. Foi a filha. do crime. Tinha destruição de provas e até uma tentativa anterior de cometer o mesmo crime. No interrogatório, Lizzie Borden deu respostas vagas e contraditórias quase o tempo todo. A narrativa não estava batendo. Era um caso encerrado. Era só uma questão de levar a assassina aos tribunais e condenar. Só que não. Lizzie Borden foi julgada e considerada inocente de todas as acusações. Ela saiu do tribunal aliviada e falou com os repórteres: eu sou a mulher mais feliz do mundo. O que aconteceu? Ou melhor, o que não aconteceu? A partir desse ponto agora, a gente vai entrar numa outra versão da história, ok? A partir desse ponto, todos os sinais apontam Lizzie Borden como inocente. Andrew Borden era conhecido na comunidade como uma pessoa com personalidade difícil
e um homem que tinha inimigos. Dias antes dos assassinatos, todos na casa Borden passaram mal de forma violenta. Todos. Foi a própria Abby Gray que admitiu para os amigos que eles poderiam ter sido vítimas de envenenamento, uma vez que o marido era uma pessoa problemática. Ninguém naquela casa teve consequências mais graves e a família acabou se convencendo de que tinha sido comida estragada. Mesmo assim, a primeira dúvida ficou no ar. Esse era o clima em Fall River. Era um clima tão ruim que Lizzie Borden conversou com o tio dela sobre isso. O mesmo John Morse que passou a noite anterior no quarto de hóspede. Lizzie contou para o tio, abre aspas, tenho medo de que algo aconteça. Bem antes do crime, Lizzie falou que gostaria de poder dormir com um olho fechado e outro aberto. Lizzie tinha medo de que alguém pudesse incendiar a casa ou machucar o pai dela, porque ele era muito grosseiro com as outras pessoas. E dentro da casa? A mesma Bridget Sullivan, que testemunhou que nunca viu Lizzie e Abby sentadas na mesma mesa para almoçar e para jantar, também deu um depoimento diante dos tribunais de que nunca tinha visto sinais de um relacionamento ruim entre as duas. Madrasta e enteada sempre conversavam entre si e tudo estava agradável. Palavras da empregada que trabalhou naquela casa nos últimos 2 anos, ok? Tudo estava agradável. Emma, a irmã da Lizzie, também testemunhou que Lizzie e o pai tinham um bom relacionamento. Seria fofoca da vizinhança, sabe, intriga da família da Abby Gray? 2 testemunhas da defesa alegaram que viram um homem estranho rondando a casa da família Borden justamente na véspera dos crimes. Eram 11 horas da noite, um horário muito estranho para alguém estar de bobeira na rua. É nesse contexto que a gente volta para amanhã do dia 4 de agosto. O jornal local Fall River Herald publica que o Andrew Borden recebeu a visita de um trabalhador português não identificado. Esse homem teria ido bem cedo na residência dos Borden cobrar salários atrasados. Andrew teria dito que não tinha dinheiro em casa e teria mandado o funcionário voltar numa outra hora. 9 da manhã, Andrew Borden sai para dar uma volta pela cidade. É a caminhada matinal dele, ele faz sempre. É mais ou menos nesse momento que um homem desconhecido invade a casa em busca de vingança. Ele sobe para o 2º andar e encontra Abby Gray. Esse homem acerta a cabeça da Abby Gray pelas costas com uma machadinha. Segundo o Fall River Herald, a perícia concluiu que o golpe foi executado por um indivíduo forte e mais alto do que a vítima, muito provavelmente um homem. Depois desse primeiro golpe de surpresa, Abby cai no chão e não se move mais. O assassino acerta a senhora no chão mais uma vez com a machadinha, e outra vez, e outra vez. Foram 18 golpes no total. Porra, bicho, mas 18 é muita ódio que tem. Só um maníaco poderia executar. Não uma pessoa respeitável daquela comunidade, entende? Não uma pessoa que tinha um bom relacionamento com a vítima. É um crime violento, quase selvagem. Foram 18 golpes numa senhora de idade, sem chance nenhuma de defesa. 10h30 da manhã. Andrew volta da caminhada dele sem saber de nada. Ele tenta a porta da frente e a chave não funciona. Ele chama a empregada. Ela tenta abrir a porta por dentro e não consegue. No depoimento, a Bridget diz ter escutado a risada da Lizzie de cima da escada do 2º andar, mas ela admitiu que não viu a Lizzie e não tinha certeza sobre quem riu. Num depoimento, Bridget também declarou que tirou os sapatos do patrão e ele dormiu no sofá, mas o corpo do Andrew foi encontrado com os sapatos. O assassino desce do 2º andar ainda com a machadinha na mão. Andrew Borden não teve chance de acordar. O assassino desfere 11 golpes contra o homem dormindo, aproximadamente às 11 da manhã. Lizzie Borden testemunhou que estava no barracão atrás da casa no horário do crime. 2 vizinhos confirmaram que viram Lizzie Borden saindo do barracão precisamente às 11h03. Lizzie Borden entra em casa e tem o choque da vida dela. O pai dela morto, pingando sangue, esfacelado no sofá. Ela grita pela empregada, Bridget, vem agora, entraram aqui e mataram meu pai. Bridget saiu do quarto dela às 11h10 e viu o cadáver. Seria impossível para Lizzie Borden entrar na casa, pegar a machadinha, matar o próprio pai, esconder a arma do crime no porão, subir, limpar o sangue do chão e limpar o sangue em si mesmo em só 7 minutos. Não dá. A cronologia dos fatos não bate. Nós temos certeza de que Lizzie Borden saiu do galpão às 11h03. E nós temos a certeza de que Bridget foi acordada às 11h10. 7 minutos de diferença. Lizzie Borden estava em choque. A mente dela estava distante. Não, pô. O mundo dela tinha virado... Se são 7 minutos, é impossível que seja garota. É realmente impossível. Não tem nenhuma chance de ser garota. Nenhuma. Em questão de minutos. Uma revista na residência encontrou 2 machadinhas e 2 machados no porão, além de uma cabeça de machadinha com um cabo quebrado, como se uma força muito grande tivesse partido do lugar de segurar a ferramenta. Mas a polícia não encontrou manchas de sangue, não encontrou restos humanos. A machadinha quebrada era só uma machadinha quebrada. O vestido azul queimado também tinha uma explicação. Lizzie teria manchado o vestido com tinta e teria decidido se livrar da roupa suja. Faz sentido? Não. Certamente que não. Mas diante de todas as outras explicações, talvez faça. O ácido prússico que ela tentou comprar na farmácia também tinha uma justificativa. Limpar uma peça de couro que ela tinha.
Faz sentido? Não. De novo, é difícil dizer, mas diante de todas as outras explicações, talvez faça. A polícia não tinha uma motivação, né? Não tinha a arma do crime, não tinha garantia de destruição de provas e não tinha garantia de que houve uma tentativa anterior de cometer o mesmo crime. A narrativa não estava batendo. O médico da família administrou doses muito altas de morfina para Lizzie Borden suportar o trauma e acalmar os nervos. O médico admitiu no tribunal que a medicação poderia ter afetado a capacidade da paciente de articular as ideias diante do interrogatório. Lizzie teria se recusado a responder perguntas simples que poderiam ter beneficiado o lado dela. Ela não estava bem, ela estava em choque. Uma filha devotada tinha perdido o chão. No dia 1º de junho, 5 dias antes do julgamento da Lizzie Borden, Fall River foi sacudida por outro assassinato. Lizzie Borden estava sob custódia da polícia e uma mulher chamada Bertha Manchester foi encontrada morta a machadadas na cozinha da própria casa. As mesmas características. Era um crime rigorosamente idêntico. O trabalhador português José Corrêa de Melo foi sentenciado e condenado pelo assassinato de Bertha Manchester. Nunca foi comprovado se o assassino poderia ou não ser o responsável pela morte de Andrew Borden e Abby Gray. Lizzie Borden foi julgada e considerada inocente de todas as acusações. Ela saiu do tribunal aliviada e falou com os repórteres: "Eu sou a mulher mais feliz do mundo." Essa felicidade durou pouco. Culpada ou inocente, ela nunca mais morou naquela casa. Lizzie Borden mudou de nome para Lizbeth Borden e foi morar numa outra residência afastada, junto com a irmã. A comunidade de Fall River nunca acreditou na inocência dela. A família da Abby Gray entrou em conflito por posse de terras e propriedade. Por definição, Lizbeth Borden era herdeira de Abby Gray, mas era um dinheiro maldito. O conflito entre famílias seria resolvido tempos depois, com o pagamento de uma indenização milionária para os padrões de hoje. Nem Lizbeth e nem a irmã dela, Emma, se casaram. Lizbeth Borden faleceu de pneumonia aos 66 anos, em 1º de junho de 1927. Emma Borden faleceu 9 dias depois. As duas foram enterradas lado a lado no mesmo cemitério. O caso Lizzie Borden mobilizou a opinião pública norte-americana e foi um dos primeiros casos jurídicos a se tornar popular no país. Lizzie virou personagem de peças de teatro, filmes, séries de TV, músicas e muitos livros. Hoje, a residência onde tudo aconteceu funciona como um museu, uma atração turística. Visitantes podem fazer uma excursão histórica pelos detalhes do crime ou procurar pelos fantasmas que supostamente habitariam aquelas paredes. Inocente ou culpada? Verdade ou mentira? Há inconsistências e dúvidas nas duas versões dessa história. Existem diversas teorias sobre o duplo assassinato. Onde quer que Lizzie Borden esteja nesse momento, o legado dela não tem descanso. E você, qual é a sua conclusão? Qual é a sua conclusão? Pra mim, a Brigitte e a Lizzie organizaram e orquestraram esse assassinato. Pra mim foi a filha empregada. E a outra filha só assimilou. Pra mim foi a Bel Ferreira, pode prender. Pô, só se você prender junto o Georgiano e a Arrascaeta, como parceiro e cúmplice nesse assassinato. Beleza? 100 e poucos anos depois, tu prende os dois juntos. Prende o Abel e prende o Arrascaeta. É mais um caso daquele jeitão, né? Obrigado por esse vídeo. Espero os comentários de vocês. Vou deixar o like. E os comentários? Culpado ou inocente? O que me intrigou foi o depoimento da empregada, que disse ter escutado a risada de Lizzie e que havia retirado os sapatos do patrão assim que o mesmo tivesse entrado na casa. Bom, não creio que a empregada seja culpada, mas as falas dela não bateram. Talvez uma cúmplice do real assassino. Eu também acho. A empregada é cúmplice. E da filha. Tô com esse camarada.